Entendi, muito obrigado. Bem, esse seu crescimento político, né, ele trouxe coisas boas, ele é tanto para o bem quanto para o mal, né? Acredito que o senhor recebe muita crítica, algumas até exageradas, e eu também percebo, né, daqui que existe uma polarização muito grande, não só sobre o senhor, política no geral, polariza as pessoas. O senhor já falou em outras lives referente à situação política do país, né? E hoje eu vejo a situação de crítica muito complicada, tanto para o Levin quanto para qualquer outro candidato. Se a pessoa é brante, ela é brante total, não aceita questionamento. Se a pessoa é Levin, ela é Levin total e não aceita questionamento. Como você está vendo esse movimento do Vascaíno? Você acha que as pessoas estão exagerando um pouco nesse ponto de política? Ou você acha que é normal as pessoas terem esse afinco a mais na política do Vasco? Eu acho que a gente vive no mundo como um todo um momento muito complicado em termos de polarizações de posições como um todo, né? Se a gente olhar isso, isso não é um fenômeno que acontece só no Brasil, não. Todo mundo tem discutido aí questões como globalização ou nacionalismo, né? Aqui no Brasil a gente teve uma polarização muito grande entre o PT e o Bolsonaro. Então, isso aí tem sido uma tendência assim de um conforto de pensamento, de não ter, vamos dizer assim, a disposição, muita gente não tem a disposição de parar para ouvir, de parar para entender, de parar para debater realmente. Então, acho que isso aí, de certa forma, é uma acomodação em termos até da facilidade que se tem hoje, de muita informação pelos meios de comunicação que se tornaram muito mais fáceis, mas informação não significa conhecimento. Então, acho que a gente precisa, o vascaíno, se quer um futuro melhor para o Vasco, precisa ter um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência, entender um pouco mais, abrir um pouco mais a cabeça, ouvir as propostas, né? Participar de um debate democrático de uma forma saudável, sem tanta ironia, sem tanto descaso. Acho que isso aí é um grande processo de aprendizado que nós estamos tentando trazer algo novo para a política do Vasco, porque eu acredito muito nessa questão de apresentar projetos, de sair um pouco da discussão do plano pessoal, né? Eu acho que a política do Vasco ela se acostumou muito a debater se o eleitor ou o vascaíno é a favor do candidato A ou contra o candidato A. Acredito que os personagens políticos se desenvolveram em torno de projetos que eram restritos a apoiar o Eurico ou ser contra o Eurico no passado, e isso acho que acostumou mal uma parte dos vascaínos que continuam tentando encontrar esse espaço de debate limitado e restrito, de buscar minimizar qualquer debate político sobre o futuro do clube ao campo pessoal, subjetivo. Eu acho que isso é um equívoco, porque o Vasco merece uma discussão mais aprofundada sobre soluções para que ele possa voltar a ter o gigantismo de um protagonista do futebol brasileiro. E quando a gente minimiza a discussão para se o eleitor ou o vascaíno torce para o candidato A ou B, eu acho que o debate político ele se esvazia, ele se diminui. Porque a gente não deve abraçar a candidatura do Levin, do Júlio ou de qualquer outro agente político. A gente deve entender quais são os projetos que estão sendo propostos para o Vasco e de que maneira aqueles projetos podem afetar positiva ou negativamente o futuro do clube. Então, eu acho, vascaíno sincero até, que essa polarização nem é do ponto de vista pessoal, assim como o Levin ou o Júlio, não. A polarização que eu sinto mais, assim, pelo menos nas minhas redes sociais, é se eu estou falando a verdade ou não. Então, eu acredito muito que essa polarização está até pior do que a de personagens políticos, até porque o Júlio, não sei nem se lançou efetivamente como candidato na próxima eleição. Existe, claro, aí uma tendência, né, em função de já ter construído em 2 mandatos uma tentativa, né, de ser o presidente do clube. É válido, né, é um agente político importante aí nos últimos anos, tem que ser respeitado como tal, mas eu acredito que o que eu vejo, o que eu sinto mais, é se estou falando a verdade ou não, né? Eu vou tentando mostrar que estou falando a verdade em função daquilo que eu já construí para a minha vida profissional, em função dos relacionamentos profissionais que eu tenho,
em função da credibilidade, que é o maior valor que eu carrego na minha profissão, e eu jamais arriscaria perder a credibilidade, porque o que me dá os ganhos que eu tenho no meu trabalho, na minha profissão, nas minhas empresas, é justamente esta credibilidade que faz com que eu seja contratado por grandes empresas, bancos e governos do mundo todo. Então, eu jamais arriscaria a credibilidade do meu trabalho, da minha profissão, para sair em público contando mentiras e lorotas, né? Eu acho que à medida que a gente está gastando dinheiro do próprio bolso, investindo em projetos para o Vasco, isso também vai dando uma firmeza maior para os vascaínos, e à medida que os parceiros e pessoas importantes do futebol vão aparecendo e mostrando que estão dentro do projeto, eu acho que isso também vai fortalecendo e validando. O que eu acho que, de certa forma, explica aquele seu primeiro questionamento desse crescimento aí que acabou acontecendo em torno do meu nome. Entendi. O senhor tocou num ponto importante, né? Que é o lance de falarem muito que o senhor está mentindo, né? Que o projeto ou não existe, ou é inviável, ou não tem como acontecer. Isso vai muito também da polarização que eu falei na pergunta anterior, né? Quem é a favor do Levin acredita fielmente em qualquer coisa e não admite que nada seja questionado ou perguntado. Se o Levin falou, é verdade e ponto. Quem é contra o projeto do Levin não abre a cabeça para nada, não aceita nenhuma prova, mesmo sendo documental, mesmo sendo mostra assim, em lives ou em conversas. Como administrar isso? Como você conseguir chegar a um ponto que você converge entre essas duas entidades polarizadas, né? Onde um não acredita ao extremo e não quer ver, e o outro acredita ao extremo e não admite nem ser questionado? Como lidar com isso? Eu acho que essas duas correntes elas precisam ser tratadas com muita paciência, com muita tolerância, com muita temperança, né? É isso que a gente está fazendo, porque eu acho que tanto um quanto o outro tem o direito de questionar e tentar entender a lógica que está por trás do projeto Somamos.